Você será impactado pelo poder de Deus em sua vida. Com vocês, a poderosa ministração da Palavra de Deus. Com Aparecida Borges, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Eu também tenho o prazer de saudar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus desde que aqui chegamos, pela presença que já temos sentido de Deus neste lugar. Bom é que cada crente sinta a presença de Deus, porque é a presença de Deus que faz toda a diferença num culto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico muito feliz em poder rever algum dos nossos irmãos e também agradecendo a Deus por ter sido uma escolhida para a sua obra. E creio que nesta noite, nossa maior adoração deve ser a Deus por esta tão grande escolha. Eu pergunto a você nesta noite, você já agradeceu a Deus hoje por ser um escolhido? Glória a Deus, aleluia. As irmãs escolheram como tema, João, quando Jesus fala, eu vos escolhi, aleluia. Amados, nada mais importante do que você saber que foi escolhido. Isso faz toda a diferença. Aleluia. E nesta noite nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. A escolha não tinha mérito nenhum. Nós não merecíamos. É bom sempre lembrar disso. Certa feita Deus chega para Israel e disse, olha Israel, eu vos escolhi porque eu vos amei. Porque vocês não eram povos numerosos, nem era povo de destaque. Eu vos escolhi porque eu vos amei. E nesta noite temos que ter esta consciência. Fomos escolhidos, aleluia, porque fomos amados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero meditar com você uma porção no livro de Juízes. Já que o tema é mulheres, eu vos escolhi, vamos meditar nesta mulher, se o Espírito de Deus assim nos conceder, que foi escolhida. Interessante é que Deus escolhe esta mulher depois de 2 décadas de severa opressão cananeia. Um quadro muito triste, um quadro muito sombrio, quando Israel estava imerso na idolatria, o povo sem poder de guerra, o povo sem poder de combate. Deus resolve levantar esta mulher de Juízes, capítulo 4 e 5, para fazer a diferença na sua nação. E eu pergunto a você nesta noite, será que Deus não quer levantar ainda hoje mulheres para fazer a diferença hoje na nossa nação? Aleluia. Nos diz assim a palavra do Senhor no capítulo 5, versículo 7. Diz assim Débora no seu cântico, ficaram desertas as aldeias em Israel e repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Amém. Deus resolve levantar Débora depois de ter passado Israel por um domínio tão grande de Jabim. Mas o que mais me fascina nessa história é porque Deus está sempre disposto a levantar pessoas na hora em que ninguém imagina. Na hora em que o quadro parece mais difícil. Na hora em que alguém olha assim e diz, a situação está triste, a situação é irreversível e nada vai acontecer. Mas o Deus que faz acontecer tudo, ai, manava subia. Resolve levantar pessoas na hora em que alguém acha que nada vai acontecer. Eu quero lhe dizer nesta noite, se você acha que nada vai acontecer na tua vida, escute o que o Espírito de Deus me entrega aqui neste lugar. Se prepara, porque não entrará 2006 sem que algo grande, poderoso e grandioso aconteça na tua vida. Guarda a palavra, escreve a data e aguarda o cumprimento. Aleluia. Estava esta mulher num cenário triste. A Bíblia fornece alguns vislumbres do que passava em Israel naqueles dias. Somente no capítulo 5 de Débora é que nós vamos encontrar, no capítulo 5 de Juízes,
No cântico dela, ela fornecendo alguns detalhes. Nós encontramos Deus fazendo escolhas. E como falei, as escolhas não são por mérito, por capacidade alguma. Porque se assim fosse, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Sabe por quê? Porque aqui não tem ninguém que mereça estar aqui. Ninguém merece estar aqui. Estamos aqui por causa da sua grandiosa graça, da sua grandiosa misericórdia. Aleluia. Mas Deus sempre investindo, sempre buscando, sempre escolhendo. E uma coisa é muito interessante quando Deus faz uma escolha. Sabe o que mais me fascina na escolha de Deus? É porque quando Deus escolhe, ninguém muda o itinerário dele. Aleluia. Pode até alguém bater o pé e dizer assim, mas por que ele? Mas por que ela? Aí você pega na gravata assim, minha irmã, aleluia. E você diz, olha, porque eu não sei, mas sei que ele escolheu, está escolhido. Aleluia. O salmista no Salmo 89, versículo 20, diz assim o Senhor: achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo ungi. Tinha tantos Eliabes, tantos Abinadabes, tantos Samar, tanta gente bonita, que até Samuel se fascinou. Mas não eram eles. Deus achou a Davi e resolveu tirar aquele que estava de trás da malhada para uma obra em especial. Aleluia. E isso me deixa com a alma cheia de alegria. Sabe por quê? Porque como Davi, muitos aqui foram escolhidos. Nós encontramos Deus dizendo ainda no Salmo 89, versículo 3, dizendo, fiz um concerto com o meu escolhido. Olha que chique, Deus faz um concerto, uma aliança, um pacto com o escolhido. Quantos escolhidos de Deus tem aqui? Glorifique a Deus, porque há pacto de Deus na tua vida, a aliança de Deus na tua vida. Não foi à toa que Deus te tirou do meio de uma parentela idólatra para fazer a diferença. Há algo de Deus na tua vida e isto é muito grande. Aleluia. Lá em Atos 9:15 diz a palavra que Deus chega para Ananias e diz, olha, acerca de Paulo. Ananias, mas Senhor, como é que pode? Eu vou atrás dele, tenho visto falar aí tanta coisa que ele fez com a sua igreja. O Senhor diz, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Havia tanta gente, por que tinha que ser Paulo? Ninguém explica. Deus quis escolher. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos mostra ainda o salmista no Salmo 106 e versículo 23, falando respeito a Moisés, a Bíblia diz assim, acerca da rebelião de Israel. Deus os teria destruído, se Moisés, o seu escolhido, não tivesse intercedido pelo povo. Agora imagine aí o gabarito, um escolhido, livrando uma nação, intercedendo pelo povo. Você já imaginou o que Deus é capaz de fazer com a sua oração? Você já imaginou o que Deus é capaz de fazer com a sua intercessão? Você já imaginou o que Deus quer fazer por intermédio da tua vida? Aleluia. Mais atrás um pouquinho no Salmo 105 e versículo 43, nós encontramos, dizendo a palavra, que Deus tirou o povo lá do Egito, tirou-os dali. A Bíblia se refere assim, o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. Aleluia. Interessante é que Deus faz questão de mostrar povo e escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí talvez você me pergunte, irmã Aparecida, o que é que acontece quando Deus escolhe? Você já imaginou isso? Você já parou para pensar? O que acontece quando Deus escolhe? Primeira coisa que acontece quando Deus escolhe. Deus não aceita desculpas. Aleluia.
Glória a Deus. Vai ter muita gente nesses dias aqui que vai começar a refazer o seu programa de vida. Muitos fujões e muitas fujonas vai ter que redimensionar os passos, porque Deus não aceita desculpa. Aleluia. Nos diz a palavra que quando Deus chama Jeremias, lá no capítulo 1 e versículo 6, ele diz: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Deus olha para Jeremias, e eu imagino assim que Deus está com vontade de dizer: olha, Jeremias, tu quer me ensinar a fazer as coisas? Sabia que tem crente que quer ensinar Deus a fazer as coisas? Mas eu quero dizer uma coisa a você: ele não necessita que ninguém lhe ensine, ele é professor por excelência. Louvado seja Deus. Aí Deus disse: olha, Jeremias, antes que eu te formasse, te conheci. Antes que tu saísse da madre, te consagrei. E as nações eu te dei por profeta. Jeremias, eu conheço você de muito tempo. Olha, Jeremias, antes que você se formasse, eu já lhe conhecia. Antes que você saísse para viver da madre, eu te consagrei. E está feito, Jeremias, porque as nações eu já te dei por profeta. Agora eu pergunto, dá para argumentar com o nosso Deus? Aleluia. Glória a Deus. Deus não aceita desculpa. Nós encontramos quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo do Egito. Lá no livro de Êxodo, capítulo 4, e verso 10. Ele faz a mesma expressão de Jeremias. Porque ainda hoje tem muito crente: Senhor, não dá. Senhor, mande outro. Nestes dias de congresso, Deus vai falar com estas pessoas. Deus vai fazer uma obra de despertamento. Porque há muitos covardes no meio do povo. E é hora da trombeta ecoar e dizer aos covardes que ou avance ou volte. Aleluia. Mas, irmã Aparecida, que palavra é essa? Eu quero lhe dizer que eu não vim aqui para massagear ego. Eu vim aqui para entregar o que Deus me mandar. E o que Ele me mandar, eu entregarei neste lugar. Aleluia. E Moisés disse: Senhor Deus, eu nunca fui eloquente. Ora, se Deus não sabia que Moisés era pesado de línguas, eu nunca fui eloquente, nunca fui lá muito essas coisas, nem de ontem, nem de ontem. Eu sou pesado, pesado de boca e pesado de língua. Deus olha para Moisés e disse: Moisés, muito bem. Agora eu quero saber uma coisa: quem foi que fez a boca do homem? Quem foi que fez o que vê e o que é cego? Quem foi, Moisés, que fez o surdo e o mudo? Aleluia. Não sou eu, o Senhor? Aleluia. O Senhor prossegue dizendo a Moisés: vai agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que hás de falar. Moisés, não é a tua boca não, serei eu com a tua boca. Uma escolha a qual Deus não aceita desculpa. O que mais acontece quando Deus escolhe? Deus não desiste da escolha. Você pode até tentar driblar a visão de Deus. Pode até se enganar achando que driblou. Aleluia. Pode até achar que não está dando para ser visto. Mas eu quero dizer uma coisa: muita gente que está pegando navio errado vai ter que voltar lá para o canto de onde partiu, para aprender a fazer direito. No livro do profeta Jonas, nós encontramos Jonas muito faceiro. Pega o navio, vai embora. Deus havia feito uma escolha, havia comissionado para aquela missão. E muito satisfeito, quando de repente, vocês já imaginaram o que foi que Deus criou? De repente, o que Deus criou para poder deter a Jonas? Deus criou uma tempestade que o mar estava calmo. Preparou um grande peixe. Tudo isso por causa de Jonas. Preparou a boboreira. Acabar enviou o verme para comer a boboreira e fazê-la morrer.
Depois Deus enviou o vento oriental. Tudo isso para conscientizar o profeta de que ele escolhe e não desiste da escolha. Aleluia. Jonas pega o navio errado. E a história nós bem sabemos. Jonas é lançado no mar, passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aleluia. Passar 3 dias e 3 noites dentro de casa não é difícil. Passar 3 dias e 3 noites hospedado no Monza não é difícil. Passar 3 dias e 3 noites na casa de um parente não é difícil. Mas você passar 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, ao ponto dele dizer, do abismo eu clamei. Foi tão grande a experiência que Jonas chama o ventre de abismo. E ele escutou a minha voz. Escutou. Agora Deus dá uma ordem ao peixe e manda que aquele peixe lance fora Jonas. E o que mais me fascina é que quando Jonas é lançado fora, que observa o livramento, que procura saber o que Deus tem para dizer a ele. O Senhor, lá no capítulo 3, versículo 1 e 2, o Senhor diz, veio a palavra do Senhor a Jonas, 2ª vez, porque a primeira Deus já tinha falado, lá atrás. Aleluia. Tenha cuidado quando Deus falar com você uma vez. Não queira passar pela experiência do ventre do grande peixe. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando Deus fala a 2ª vez, Ele fala novamente mostrando que não desistiu da escolha. E quando Jonas dá conta, Deus fala com Jonas novamente e diz, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a palavra que eu te dei. Deus não tinha desistido da escolha. Aleluia. Outra coisa que acontece com quem Deus escolhe, Deus capacita quem Ele escolhe. Louvado seja Deus, Ele capacita. Nós encontramos Gideão num momento sombrio também de Israel. Nos diz a palavra que estava ele malhando a porção de trigo no lagar. E nós encontramos aquele homem vivendo uma experiência, observado pelo anjo do Senhor que estava debaixo daquele cavalo. E aquele anjo surpreende a Gideão com essa proposta. Ah, o Senhor é contigo, varão valoroso. E logo Gideão diz, mas se o Senhor é comigo, por que nos sobreveio todo este mal? O que foi feito dos feitos grandiosos que nossos pais nos contaram? E o anjo fala uma coisa mais difícil ainda de Gideão assimilar. Vai nesta tua força, e tu livrarás a Israel da mão dos midianitas. Era uma promessa muito grande. Eu quero saber nesta noite, quem já recebeu promessa grande de Deus, mais grande, que para acreditar tem que ser crente. Já recebeu? Aleluia, eu também já. Agora eu pergunto, ele já começou a cumprir? Na minha vida já, na tua vida também já, na vida de muitos também já. Aleluia. E quando o Gideão se vê naquela proposta do anjo, quando o anjo diz, tu vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Você acreditar que Deus é com você, quando a feira está lá em cima, o dinheiro no banco está ok, não está precisando já o cheque especial, nem está pendurado no cartão. Você acreditar que Deus é com você, quando os filhos estão sadios, quando o emprego está em dia, não é nada difícil. Mas você acreditar que Deus está com você na hora que o aperto chega, na hora que a necessidade bate na sua porta, na hora em que o inimigo vem assim lhe afronta e diz, você não é de nada. Vocês já observaram que quando chega a prova, ela chega 2, 3, 4, 5, tudo uma vez, que é para você não dar tempo de respirar e você não assimilar o que Deus quer fazer na sua vida? Você olhar assim, Gideão olha assim e diz, com que eu livrarei a Israel nas mãos dos midianitas? A minha família é a mais pobre, Manassés, e para completar a fraqueza, eu sou o menor na casa do meu pai. Aleluia. Minha alma se alegra nesta noite, porque o nosso Deus é especialista em pegar coisas pequenas e fazer delas coisas tão grandes.
A minha alma se alegra nesta noite, porque o nosso Deus é poderoso para do nada fazer tudo. Não havia matéria-prima para ele fazer o que fez, mas pela sua palavra todas as coisas foram feitas. Isto nos dá respaldo para acreditar na grandeza deste Deus. Nos diz a palavra que quando Deus vê Gideão se argumentando com Deus, o Senhor diz: espera aí, Gideão, você está pensando que eu vou livrar Israel é por causa de sua família? Sabe por quê, irmão? Porque estamos vivendo dias de pessoas que acham que faz e acontece porque é ele. O eu está na frente. Eu acho que é porque eu fiz assim. Não, meu querido. Deixa esse eu cair por terra. Deixa Deus ser glorificado. Deus é tudo. É Ele quem faz. É Ele quem patrocina todas as coisas na vida do crente. E quando Deus vê a argumentação de Gideão, Deus olha e diz: olha, eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se eles fossem um só homem. Não brinque não, você botar um exército de 135 mil homens, para correr só tocando trombeta e quebrando vaso, meu querido, só Deus no negócio. Não tem outra explicação. Mas ainda hoje Deus está disposto a botar os teus inimigos para correrem debandada, mesmo você olhando e não vendo nas suas mãos condições de vencê-los. Mas ainda hoje Rei Manava Subianda, Ele está disposto a fazer estas grandezas. Manava Subia. Eiva. Você tem passado por uma situação que a sua família tem olhado e tem dito assim: não tem jeito. Mas Deus manda dizer a você nesta noite: vou eu fazer uma obra grande na tua vida para ser respeitado no meio da tua parentela. Prepara a tua harpa e canta, porque é o que eu vou fazer os teus não entenderão. Ramanavasúbia. Aleluia. Outra coisa acontece quando Deus escolhe. Deus tem objetivos na escolha. Deus não anda escolhendo a ermo, não. Deus tem objetivos na escolha. Talvez alguém olhe assim e diga assim: mas por que foi você? Bom, porque a gente não sabe explicar. Mas sabemos que Deus tem um objetivo na escolha. Aleluia. Todos os homens da Bíblia, quando foram chamados e comissionados para uma determinada tarefa, Deus deixou claro qual era o objetivo. Deus não chamou ninguém sem mostrar qual era o objetivo. Nós encontramos Deus chamando o profeta Ezequiel. No capítulo 2 e versículo 3, o Senhor diz: filho do homem, eu te envio aos filhos rebeldes de Israel. As nações rebeldes, quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão eles que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel era enviado para os rebeldes. Nós encontramos já Deus chamando Isaías. Não era para os rebeldes apenas, era também para os insensíveis. Isaías 6:9, o Senhor diz: vai e diz a este povo: ouvi, mas não entendeis. Olhais, mas não percebeis. Aleluia. Porque torna-se insensível o coração deste povo. Deus escolhe porque tem objetivos. Aleluia. Nós encontramos Deus escolhendo e mostrando objetivos, escolhendo e mostrando objetivos, e são muitos os homens. Se a gente olhar para Amós, Obadias, Oséias, Miqueias, cada um destes homens foi escolhido e foi mostrado um objetivo que Deus tinha para se alcançar. Aí Deus agora, mostrando que é um Deus grandioso, Ele resolve também levantar uma mulher no cenário da história. Porque a Bíblia está repleta de exemplos de Deus usando mulheres. Aleluia. Deus usa na tenda, no trono e também na torre. Usou Jael na tenda, usou Esté na torre, aleluia, no trono, e usou aquela mulher lá da torre de Tebes, de Juiz 9. Vinha Abimeleque com espírito incendiário. Aquela mulher pega uma pedra de mó de moinho, rebola por cima do muro e detém aquele espírito incendiário que estava operando em Abimeleque. Mas Deus ainda hoje usa mulheres no trono, na tenda e na torre.
torre. Eu não sei se você está na torre, não sei se está no trono, ou não sei se está na tenda. Agora uma coisa eu sei, Deus tem um objetivo para usar a sua vida. A Bíblia mostra Deus usando mulheres com amassadeira, com agulha. Deus usando mulheres com cesto. Deus usando mulheres com cântaro. A Bíblia mostra Deus usando mulheres com betume. E por aí vai as escolhas de Deus. E no cenário de Juízes, Deus resolve levantar Débora. Tanto homem havia na época. Resolveu levantar Débora. Onde estão as Déboras? Aleluia. Onde estão as Déboras? Onde estão as Déboras? Aleluia. Você é, aleluia, capaz de aceitar o desafio, glória a Deus, que Deus lhe coloca. E Deus resolve levantar esta mulher. E no cenário que Deus levanta Débora, não é fácil. Sabe por quê? O povo estava, como falei, imerso na idolatria, sem poder de guerra. E nada mais difícil para você lutar quando você sabe que não tem poder de fogo, não tem poder para lutar. E Deus resolve usar esta mulher. A Bíblia diz que ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. E ela manda um recado para Baraque. E diz, olha, assim diz o Senhor, levanta 10.000 homens das tribos de Zebulon e Naftali, e desce ao ribeiro de Quizon, porque lá atrairei a Cícera e o entregarei nas tuas mãos. Era uma mensagem profética que aquela mulher estava sendo usada. Nós encontramos que quando ela dá essa mensagem, aquele homem recuou e disse, eu não irei se tu não for comigo. E aquela mulher muito ousada é usada novamente numa palavra profética. E ela diz, eu irei, mas não será tua a honra desta expedição, porque na mão de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. Ela profetiza que Jael seria usada para este fim. Aleluia. E o que é que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo, olha, eu vou envergonhar os cananeus de uma forma tão grande que uma mulher vai destruir este exército. Aleluia. Você sente o que eu estou sentindo aqui agora? Sabe por quê? Porque este Deus que não olha para a aparência, este Deus que está disposto a usar, este Deus que está disposto a fazer maravilhas, Ele resolve levantar no cenário desse uma mulher e envergonhar o exército cananeu, porque no Oriente Próximo, ser morto pela mão de uma mulher era uma das maiores humilhações. E Deus resolve fazer isto com os cananeus. E nos diz a palavra que ela vai apenas com 10.000. Das tribos de Zebulon e Naftali. E no seu cântico, Débora denuncia as tribos de Ruben, as tribos de Dan, as tribos de Azer, que foram aqueles que ficaram sem entrar na peleja, tribos que permaneceram inertes. Você sabia que quando se trava uma batalha para fazer um congresso, quando se trava uma batalha para fazer uma conferência, fazer uma campanha, um seminário, seja lá o que for, sempre tem rubenitas no meio do povo, que nem faz e nem quer deixar os outros fazer, aqueles que ficam só impedindo. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite, os rubenitas vão escutar o que Deus tem para falar do começo ao fim deste congresso. Ruben, Dan, Azer, Gileade foram tribos que permaneceram inertes. E Débora caminhou com as tribos de Zebulon, Naftali, Efraim. E ela diz, olha, Zebulon foi um povo que expôs a sua vida à morte. E aquela mulher, tudo o que ela tinha era uma promessa de que Deus havia usado ela para dizer que daria vitória naquele ribeiro. Se nós olharmos Juízes 5, nós vamos ver que Israel estava, ela diz, olha, não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Isto fala de despreparo para a guerra. O povo estava despreparado. Ela diz, logo se escolhiam deuses novos. E aí estavam portas as guerras. O povo entrou para a idolatria e ficou comprometido à adoração ao Senhor. Logo o povo estava caçando a guerra. E nós encontramos ela prosseguindo neste cântico e dizendo, aí o Senhor saiu de Seir,
E ela prossegue dizendo: vai ela para aquela batalha sem saber o que Deus vai fazer, porque não era fácil. A Bíblia mostra que eram muitos os cananeus, e para completar ainda mais o poder daquele inimigo, eles possuíam 900 carros de ferro. Carros de ferro era poder de guerra na época. Eu quero lhe dizer uma coisa: eu não sei quantos carros de ferro o inimigo tem levantado para pelejar contra a sua vida. Eu não sei quantos tem se arregimentado, nem como a luta tem se levantado. Mas uma coisa eu quero lhe dizer: o cavalo pode até se preparar para a batalha, mas do Senhor é de onde vem a vitória. Portanto, nesta noite, fica sabendo que Deus vai surpreender. Ai, vasumina vecobia. Olha para o teu irmão agora nesta noite. Olha para a tua irmã dentro do olho dela, dentro do olho dele. E diga: meu irmão, minha irmã, Deus manda te dizer que vai surpreender. Diz isso para ele. Diz isso para ela. Deus manda te dizer. É Deus que está mandando dizer. Ai, vasúbia. Rima na vasúbia, vecobia. O inimigo pode até investir, mas Deus vai acabar com a brincadeira. Vasúbia, vecobia. Rei Basubiande Vecobia, aguarda o trovão. Rei Basubia. O inimigo vai entrar por estas portas, humilhado e sabendo que o Deus que está aqui é Deus. É Deus. Ai, Vasubiande Menavasubia. Tá pensando que brinca muito tempo com Deus, soberbo? Está chegando a hora de Deus colocar o ponto final. Está chegando a hora. E quando Deus bota o ponto final, a minha alma se alegra. Subia. Porque ponto final só Deus sabe colocar. 900 carros de ferro. Débora tinha uma promessa. Quem tem promessa não se desespera. Rei Manavasubia. Quem tem promessa canta. Quem tem promessa se alegra. Rei Vasubia. Quem tem promessa anda de cabeça erguida. Vasubia. Quem tem promessa se regozija. Quem tem promessa marca culto de ação de graça. Vasubia. Quem tem promessa não foge, pode descer ao ribeiro. A batalha vai ser travada lá. Ai. Mas você vai ver o que Deus vai fazer. Rei Manabasubiande. Ela desceu ao ribeiro. Tudo que Débora tinha era uma promessa. 10.000 homens era muito pouco para combater os cananeus. Não havia poder de guerra. Meu filho, quando a gente acha que está mais quebrado, vou usar um termo bem popular, do que arroz de terceira, aí é a hora de Deus mostrar que Ele é Deus da plantação. Tudo que tinha era uma promessa. Vai ela, Baraque e algumas das tribos que apoiaram o ribeiro. Nos diz a palavra que quando ela chega naquele ribeiro, só no capítulo 5 você entende que Deus mandou uma chuva torrencial. O ribeiro de Quizon transbordou. E no versículo de número 21 ela mostra. Diz: o ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma firme. Então as unhas, na minha versão chama unhas, talvez na sua chame cascos, dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Em outras versões diz, os cascos dos cavalos se despedaçavam. Sabe o que foi que Deus fez?
Aleluia. Quando Débora chega ao ribeiro e sabe que está vindo exatamente a Cícera e a todo o exército, Deus começa a mandar chuva, e tome chuva, e ninguém sabia, era Deus trabalhando, porque Deus trabalha na chuva, Ele trabalha no fogo, Ele trabalha mudando os propósitos, Ele trabalha porque Ele é Deus. E tome água, oh glória a Deus, era Deus trabalhando. Você pode até não entender porquê de tanta chuva, mas não se preocupe, porque Deus vai trabalhando no transbordar de muitas águas. Aprenda a glorificar a Deus nestas horas. Chega os 900 carros de ferro, e quem disse que os carros saem? Aleluia. Tanta chuva, aleluia. Parece que eu estou vendo os cavalos tudo aperreado, querendo correr, e os carros de ferro enganchados. Sabe o que foi que Deus fez? Deus fez o inimigo ficar batendo na lama. Teve que descer do carro e ir embora a pé, para que o fio da espada terminasse de fazer o serviço. Eu quero lhe dizer uma coisa a você: não coloque nenhuma fé em quem se amostra, em quem diz que faz, em quem diz que humilha, em quem diz que acontece, em quem procura justiça. Não coloque muita fé nisso, mas acredite, Deus vai trabalhar no ribeiro. O casco do cavalo vai se despedaçar, mas Débora vai vencer. O ribeiro os arrastou, e Débora disse: avante, ó minha alma. Agora é hora de eu cantar. Aleluia. Agora chegou a hora para que eu louve. Aleluia. Ela disse: ó Senhor, quando tu saísse, as nuvens começaram a gotejar água. Aleluia. O nosso Deus trabalha como ninguém imagina. E ela diz: bendita seja Jael, porque Cícera fugiu a pé e se abrigou na tenda, e ali foi morto. E ela diz: bendita seja Jael, mulher de Ebel, queneu. Avante, ó minha alma, canta. Vocês que estão aí na beira dos canais de água, ela passa a ordem expressa para quem monta jumentas brancas, para os príncipes, para quem se assenta nas portas, para os anciões. E ela diz também: vocês que estão junto aos canais de água, para os pastores, falai da justiça do Senhor, cantai os seus feitos, anunciai as suas maravilhas, porque o Senhor fez o exército ficar batendo no ribeiro. Cantai ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia nos mostra que a mãe de Cícera já estava fazendo a conta. Será que meu filho está demorando? Por que está demorando? Irmãos, nós pudéssemos avaliar o que é que o inimigo pensa em fazer com a nossa vida. Ele pensa em destroçar. Há pessoas aqui que, se fossem exatamente colocadas na mão dele, teriam sido despedaçadas hoje. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: a nossa vida está oculta em Cristo. Nenhum outro escudo é mais poderoso do que este. E a mãe de Cícera diz: ele está demorando. Isso é porque ele venceu a batalha e vai repartir os despojos. Vai dar assim uma moça para cada um, túnicas de várias cores. E as damas dizem: será que eles iam ganhar a guerra? Ganha não, meu filho. Quando Deus está no negócio, a vitória do povo de Deus. Não tem perigo do inimigo sair cantando vitória. Eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite: é que quando Deus escolhe alguém, é porque Ele tem um objetivo. E se Ele escolheu e tem esse objetivo, é hora de você se alegrar e saber que venha o que vier, o ribeiro deságua, os cavalos se atolam, os carros ficam presos na lama, mas a vitória é nossa. Avante, a minha alma, canta o escolhido.